e paz, mais uma vez meditando a palavra de Deus com muita honra e alegria. Tenho a sua companhia nesta tarde de segunda-feira ou na manhã de sexta-feira, se você estiver assistindo já o nosso reprise. Gente, é muito bom nos encontrarmos mais uma vez com a palavra de Deus na mão, com o coração cheio de vontade para ouvir o que Deus tem a nos falar. E eu desejo de todo o meu coração que a alegria do Espírito Santo, a paz que vem de Jesus Cristo esteja contigo, com a tua família, no ambiente do teu trabalho, aí mesmo onde você está assistindo a nossa TV Nazaré. De todo o meu coração eu te desejo alegria e paz. É o que eu quero também para mim, para a minha vida, para a vida da minha comunidade. Meditando a palavra desta semana com muita humildade, vai tomar para si o Evangelho da celebração de Santa Marta, na próxima quarta-feira, com o Evangelho de João 11, 19 a 27. Se você ainda não está com a sua Bíblia na mão, é o momento oportuno de buscá-lo para fazer, junto com a gente, essa meditação da palavra de hoje, que não é o Evangelho desta segunda-feira, mas o Evangelho da celebração da memória de Santa Marta, também discípula. Semana passada, nós meditamos aqui o Evangelho da celebração da memória festiva Santa Maria Madalena. Foi uma meditação muito profunda, muito bonita, e hoje eu quero contar com a sua companhia para a gente meditar juntos o Evangelho da celebração da memória de Santa Marta. Também um Evangelho muito bonito e que o Espírito Santo de Deus nos ilumine para a meditação de hoje. Meus irmãos, antes da gente iniciar o nosso programa, eu gostaria de fazer memória de vida de tudo que aconteceu nesta última semana, neste fim de semana, sobretudo, agradecer a participação das famílias, dos jovens, dos intercessores dos grupos Santa Terezinha. Foi um momento cheio de graça, realmente meditar o tema do quinto centenário de Santa Teresa, Para Vós Nasci. Foi um momento marco na vida da nossa caminhada, da espiritualidade dos grupos de Santa Terezinha. Saímos mais fervorosos, alegres, e eu espero de todo o meu coração que a gente possa continuar dando testemunho de uma vida digna e cristã. Também quero fazer memória agradecida e celebrativa a Jesus, pelo encontro dos jovens, do setor jovem que aconteceu na paróquia Cristo Crucificado. Aconteceu lá mesmo no nosso ambiente, lá das Irmãs Teresita, em casa, mas foi um momento muito oportuno para a juventude, sobretudo amadurecer na fé. Jovem que caminha em Cristo busca uma maturidade da fé. Última semana de julho, estamos nos preparando para encerrar o mês de julho, mas ainda é tempo da gente buscar uma oportunidade de recreação com a família, de meditação, de contemplação das belezas naturais do nosso belíssimo Pará. Ainda é tempo da gente participar das programações de verão nas nossas comunidades, O louvor de verão está acontecendo toda quarta-feira. Existe tempo para você participar, Então não vamos perder a oportunidade. Vamos juntos, meus irmãos, reiniciar mais um programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, infunde em nossa alma a vossa paz, a vossa sabedoria verdadeira, para ouvirmos, acolhermos a palavra de Deus e compreendê-la para a nossa vida. Ilumina o nosso ambiente neste momento de trabalho, as nossas famílias, e que meditando a palavra de hoje, possa infundir na nossa alma a alegria de servir e testemunhar Jesus Cristo vivo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Evangelho de hoje que nós vamos meditar é João 11, 19 a 27. Repito mais uma vez, é o Evangelho da memória celebrativa de Santa Marta. Lembra da Marta, aquela que é irmã de Maria, que é acostumada a ser relacionada a pessoa muito fazedora das coisas, muito empatada em servir. Então vamos hoje nos voltar para a espiritualidade da celebração com o Evangelho de hoje, ouvir o que
que Deus tem a nos falar. Gostaria de recordar com vocês os 4 passos deste programa, que são os 4 passos da meditação da palavra. Primeiro, nós vamos fazer a leitura neste primeiro bloco. O segundo passo é a meditação no segundo bloco do nosso programa, seguido da oração, que é a nossa resposta, a gratidão a Deus. E o 4º e último passo são dicas de contemplação. A contemplação você faz aí na sua vida e eu dou aqui uma dica, uma humilde dica, mas a palavra de Deus pode suscitar no seu coração outras formas de contemplar a Deus, de fazer refletir na nossa vida as maravilhas de Deus. Vamos então iniciar o nosso programa de hoje proclamando o Evangelho da memória de Santa Marta. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não tinha morrido. Mesmo assim, eu sei o que pedir a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Este evangelho, que é da memória de Santa Marta, nos traz um momento onde Jesus vai até a casa de Marta e Maria, quando elas estão sofrendo o luto da morte de Lázaro. Todo o povo, os amigos dela estavam indo lá consolá-las e nessa hora chega Jesus. Antes de Jesus chegar à casa de Marta, ela fica sabendo que Jesus está se aproximando e ela vai até o encontro de Jesus. Maria fica sentada lá na sua casa e Marta vai ao encontro de Jesus. Marta tem nesse evangelho a oportunidade de conversar com Jesus antes dele ir para a casa dela. E Jesus fala para ela, né? Ela diz que se ele tivesse, Lázaro não tinha morrido. E Jesus tem esse diálogo belíssimo com Marta sobre a ressurreição, que não é a ressurreição no último dia, é uma ressurreição onde ele se faz presente. Ele mesmo diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E Jesus fala para Marta que todo aquele que crer nele, mesmo que tenha morrido, viverá. E ela responde que acredita nisso. No próximo bloco nós vamos estar fazendo a meditação desse evangelho de João 11, 17 a 27. É um momento oportuno para nós compreendermos esse evangelho, que é o evangelho da consolação na hora do luto. Eu conto com a sua companhia. No próximo bloco nós vamos meditar juntos esse evangelho. O que o evangelho da memória de São Marta tem a nos dizer para mim e para você. Olá, voltando mais uma
uma vez ao nosso programa Meditando a Palavra. Que bom que você continuou aí do outro lado, está nos acompanhando, meditando junto o Evangelho de João 11, 19, 17 a 27. Nós temos realmente uma belíssima oportunidade de ouvirmos do próprio Jesus um versículo que é usado, é a consolação cristã na hora da morte. E nós estamos com esse Evangelho, com toda a humildade, nos colocando diante de Deus e questionando o que este Evangelho tem a nos dizer. O que ele disse para Marta, o que ele tem a nos dizer hoje. Vale para nós nos voltar para a personalidade de Marta, né? Para a pessoa de Marta, discípula de Jesus. Jesus vivia aquele ambiente, né, da casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Vivia um ambiente de amigos, de família junto com eles. E de repente Jesus sai para sua missão, eles continuavam lá. Hoje, geralmente também a gente lê aquele evangelho onde Marta e Maria vão acolher Jesus. Maria fica lá toda amorosa aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha a lhe dizer, e Marta se preocupa em acolhê-lo, fazer alguma coisa, fazer as coisas de casa para bem acolher Jesus. E Jesus no final diz para ela reclama porque Maria ficava sentada, e Jesus fala para Marta que Maria tinha naquele momento escolhido a melhor parte. Mas o Evangelho de hoje nos traz, nos destaca a atitude de Marta. Neste momento em que a família passava pelo luto, Lázaro havia morrido, já estava sepultado, e as duas irmãs sofriam o luto do irmão. Nós nos voltamos para esse momento no ambiente da nossa vida, os nossos amigos, nossos parentes, no ambiente também da nossa própria morte. Nos voltamos com humildade, porque o momento do luto é um momento solene. É um momento que não pode ser maquiado, ele existe para todos nós, ricos, pobres, preto, branco, todos nós, famosos ou não famosos, a morte está para acontecer. Então nós nos colocamos com humildade diante deste momento solene. Você que está aí me acompanhando e bem há pouco tempo passou por este momento, você com muita precisão realmente vai poder meditar o teor desse significado, o sofrimento, o ambiente da casa dessas duas irmãs, as visitas chegando, as pessoas conversando, os consolos, inúmeros consolos que a gente costuma receber nesta hora. Não só quem recebe, mas para quem vai levar esse consolo. O luto é um momento delicado, o velório é um momento delicado. De certa forma, esse evangelho nos leva para esse momento que a tradição cristã costuma se colocar diante desse momento. Nós somos educados por uma tradição a velar o corpo, a ter ali naquele ambiente a vela acesa, a ter naquele ambiente as orações, a ter naquele ambiente a Bíblia, a execução das exéquias, a bênção do corpo, naquele ambiente a proclamação da palavra de Deus e, sobretudo, este evangelho que é da festa de Santa Marta, é um evangelho muito usado nesse momento, que o evangelho que anuncia, quero fazer destaque sobretudo para essa frase em que Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Nós temos muito esse evangelho no ambiente de um velório, num ambiente de luto que nós experimentamos. Mas quando a gente deixa realmente essa palavra de Deus ser precisamente verdade em nós, tomando o testemunho de Santa Marta para hoje, esta mulher que em outra oportunidade é compreendida como aquela serviçal, aquela que fica se dedicada aos serviços, aquela que fica dedicada a como servir Jesus, a fazer as coisas de casa, muito relacionada às pessoas que zelam com a vida da igreja. E naquele momento ela é tida como aquela que não que ela tinha escolhido a pior parte, mas Maria tinha escolhido
escolhido a melhor parte, que era estar com Jesus. E o Evangelho de hoje parece nos ensinar que essa mulher compreendeu o que Jesus lhe ensinou anteriormente. Ela compreendeu. E no diálogo entre Marta e Jesus, nós vemos uma pessoa que conversa, que dialoga, uma fé amadurecida. Porque quando Jesus diz para ela: olha, Marta, o teu irmão ressuscitará. E ela, tão crente, tão em busca de Jesus, né? Foi antes dele chegar na casa dela, já parece ser aquela visita que elas estavam esperando. Então ela foi até Jesus, conversou com Jesus, falou para ele: Senhor, olha, se tu tivesses no momento em que Lázaro ia morrer, ele não teria morrido. Jesus, imagina, o milagreiro todo-poderoso. Quando a gente olha e vê neste momento Marta compreendendo realmente de que Jesus tinha esse poder de salvar, de ressuscitar Lázaro, e ela diz para ele, né: olha, Senhor, eu creio sim que tu vais fazer isso, mas no último dia, né, no último momento, lá por final dos tempos, tu vai fazer isso, não agora. E é muito importante a gente compreender com precisão esse comportamento de Marta, porque Jesus fala para ela: não, Marta, olha, eu sou, olha o verbo, eu sou hoje. Jesus não disse: eu serei a vida, eu serei a ressurreição e a vida. Eu sou. É assim que a palavra de Deus nos educa. O que Jesus está dizendo é isso. Eu sou a ressurreição e a vida. Quando Jesus diz isso para aquela mulher e questiona ela: crês nisso? Ela responde a sua fé. Então, diante da dor, do luto, do velório, daquele ambiente, o mesmo ambiente que Marta passou, nós somos chamados a crer na ressurreição que vem de Jesus. Mas não como um futuro distante, um futuro longínquo de nós. Não. Jesus está ali, presente, com compaixão de nós, vivendo conosco a dor da perda. Jesus está ali presente nos momentos de fase terminal das doenças. Jesus está ali presente, junto, bem juntinho. E aí a gente questiona o que é a vida. Nós nos questionamos os valores que nós nos apegamos. Nós nos questionamos a nossa dimensão, o nosso acreditar no céu. O que é o céu para mim? O que é o céu para você? O que é? O que é esta certeza de uma presença plena de Deus, plena? Ele está aqui, o Senhor está aqui. Essa certeza, neste momento desse sofrimento, gente, isso não é teoria, isso são vivências nossas. Se nós de fato acreditamos em Jesus, nesta hora, na hora da dor da perda, na hora que aquela saudade tão profunda, que a gente não vai mais consolar com os consolos da terra. Jesus, só Jesus tem o poder de nos dar o consolo. Quando nós passamos por um luto com fé, acreditando Jesus que é a ressurreição, que é a vida, desse luto brota a vida. Sim, porque o nosso ente querido que morreu, que teve o seu encontro com Deus, que morreu na fé, a vida vai brotar ao nosso entorno. Muito mais além do que o materialismo, porque nós materializamos as pessoas num corpo. Nós materializamos a pessoa única e exclusivamente no corpo. A dimensão do amor no corpo, a dimensão da beleza no corpo, nós materializamos. E quando a gente vê aquela pessoa materializada que nós tantos amamos, gelada ali numa caixa de madeira, a gente se questiona aonde nós depositamos esse amor tão precioso. A vida é muito mais do que o material. A vida é muito mais do que aquele corpo que a gente amou.
É quando a gente vai compreender que essa pessoa, a dimensão da vida daquela pessoa estava muito além daquele corpo. Estava num círculo de amizade imenso. Gente, nós estivemos recente no velório do nosso querido missionário tio Beré, lá do Ramal Boa Vista, e nós vimos ali aquela multidão. Até certo ponto a comunidade chegou a exclamar: nem tempos de festividade na comunidade Nossa Senhora do Fátima. Aliás, só nos tempos de grande festividade a comunidade ficava tão cheia, tão cheia. E ali foram amigos e amigos missionários, aquele vínculo, um vínculo que mostrava que a vida é muito, muito além do que aquela materialidade do corpo, porque o corpo dele ficou tão magrinho, tão parecido Jesus crucificado, mas o amor não acabava ali. Nós que o amamos em vida, não deixamos de amá-lo ali. Nós nos despedimos daquele corpo materializado que estava o nosso amor, mas não acabou ali. Quantos testemunhos de vida belíssimos de pessoas que o ouviram e testemunharam. Quantos seus netos e filhos testemunhando o seu amor, testemunhando e celebrando a lembrança de uma vida dedicada, de um amor que não se escondeu, de um amor forte que corrigia. Gente, que bom o ambiente onde a morte ela não vence. A morte não vence o amor. É esse ambiente que Jesus vem falar. Quando nesse ambiente, nesse clima de morte, nesse clima vamos falar nesse clima de luto, não é que nós vamos deixar de sofrer, não. É que esse sofrimento a gente não sofre só. Esse sofrimento nós sofremos em Jesus. Isso não é teoria. Eu não estou ensinando, eu estou recebendo realmente da palavra de Deus um encorajamento para que eu também viva o luto a partir da vida de Jesus, a partir da certeza de que Ele é a vida, que Ele é a ressurreição, e com a sua palavra, na sua presença, Ele vai estar ali, reinando. Jesus está aqui. A morte não vence, porque às vezes os lutos que vem na nossa vida, a morte parece vencer. As pessoas se isolam, as pessoas vivem uma escuridão para sempre, as pessoas se afastam, abandonam a Deus. Quantos corações revoltados, fechados, angustiados com a dor da morte, lamentando: Jesus, quando meu ente estava doente, eu pedi para te curar e tu não curastes a ele, Jesus. Revoltados com Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Por que Ele levou? Por que Ele permitiu isso? Porque às vezes o nosso consolo na hora da morte é aquele. Chega lá e diz: olha, foi Deus que quis. Foi Deus que quis assim. E às vezes a pessoa que está lá sofrendo a perda, ela fica revoltada com Deus. Como que Deus tão bom me deixou assim na mão? Meus irmãos, o mistério da morte tem muito a nos ensinar. Isso é um convite para mim, isso é um apelo da palavra de Deus também para mim, também para minha família, também para nossa cidade, também para todas as nossas comunidades, também para nós. O mistério que a morte traz não é um mistério tenebroso, é um mistério de vida, é um mistério da semente. Lembrem-se, a palavra de Deus nos educa ao mistério da semente que morre para produzir outra árvore, que morre para brotar, que morre para dar flores, que morre para dar frutos. No milagre deste evangelho, vamos renovar, junto com Santa Marta, a nossa fé. Porque no final de tudo que a meditação nos diz hoje, existe o questionamento de Jesus. Você crê nisso? Eu, irmã Sidilene, creio nisso que eu estou falando, que eu estou anunciando. Você crê? É um mistério do Evangelho que nos questiona, e cabe a mim e a você dar respostas sensatas e verdadeiras.
Sim, Senhor, eu creio. E não vai ser agora, vai ser na hora que chegar a oportunidade da nossa morte, na hora em que alguém que nós amamos tanto for embora, na hora em que o luto nos visitar, na hora em que a gente assistir um amigo, um ente, alguém que a gente ama muito sofrer a dor de uma doença terminal, sofrer o momento da agonia. É nessa hora que a gente vai responder se nós acreditamos de fato nisso. Que Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. Não nos percamos da certeza de que Ele é. Vivamos vigilantes para que quando chegar este momento, nós tenhamos serenidade, fé, certeza de que Ele está conosco. Pensemos sempre em Deus, pensemos com humildade nessa certeza. Esse é o mais belo consolo cristão que nós temos a dar. Jesus é a ressurreição, Jesus é a vida. E mesmo que na hora da dor a gente não tenha condições de refletir o que é isso, vamos nos entregar na fé, no silêncio misterioso dessa oportunidade e permitir que depois do luto a vida aconteça no nosso meio. O amor verdadeiro por quem nós enterramos possa florir, possa dar frutos maravilhosos na nossa vida, na vida da nossa igreja, da nossa comunidade. Foi assim com os santos e todos nós somos chamados à vida de santidade. Que Deus nos ajude a ser fiel. Este é o outro sentido que Marta tem a nos ensinar como discípula. Também ela sofreu a morte, mas também ela se alegrou por acreditar que muito mais do que ter perdido Lázaro, ela ganhou os bons frutos realmente desse luto, que foi a oportunidade de testemunhar que Jesus Cristo é a verdadeira vida e a verdadeira ressurreição. E aí o milagre aconteceu, Lázaro ressuscitou. De uma vez por toda, foi belíssimo esse momento, realmente. Talvez no nosso momento de fé, nossos irmãos queridos não vão ressuscitar materialmente como Lázaro, mas a vida vai acontecer depois de um luto vivido na fé. Você crê nisso? Vamos crer juntos. Vamos crer juntos. Deus não decepciona quem acredita. Amém? Neste momento nós vamos fazer a nossa oração dessa meditação. Quantas coisas bonitas nós temos a rezar. Quantas coisas bonitas. Quantas coisas maravilhosas nós temos para rezar. Com esse evangelho, com o testemunho de Marta. E eu peço você agora, se você tiver oportunidade de se voltar neste momento para as pessoas que estão sofrendo em fase terminal, que você possa se voltar nesse momento pelas famílias que estão sofrendo a dor do luto, pelas pessoas que estão passando pela mesma situação que Marta passava. Nós vamos rezar agora não para chorar junto com essa pessoa, mas para transportar para elas a certeza da vida. Eu te convido neste momento, neste terceiro passo do Meditando a Palavra de Deus, a rezar juntos e também pedir para você mesmo e para mim mesma, para que na hora precisa nós possamos testemunhar uma fé verdadeira em Jesus Cristo. Senhor Jesus, nos dá a força da Tua ressurreição, Senhor. Aumenta a nossa fé diante da dor do luto, aumenta a nossa fé diante do sofrimento, aumenta a nossa fé diante do assistir as pessoas que estão sofrendo, que estão em fase terminal, de muitas doenças tristes, Senhor. Aumenta, Senhor, a nossa fé diante da angústia, diante da solidão, do desprezo de muitos amigos. Aumenta a nossa fé, Senhor, nesta hora em que a morte parece deixar nublar
particular da nossa vida ser, Senhor Jesus, o sol verdadeiro que nos ilumina, que a força da tua ressurreição, Senhor, faça resplandecer em todas as famílias que sofrem o luto, o verdadeiro amor, a lembrança verdadeira, Senhor, dos filhos que descansaram na tua fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé. Aumenta a fé, Senhor, daqueles que sofrem. Aumenta a fé, Senhor, daqueles que podem ajudar os que sofrem. Aumenta a fé, Senhor, de todos nós, para que, confiantes na ressurreição e na vida, nós possamos, Senhor, te servir na mais plena e verdadeira alegria. É o que nós te pedimos, Senhor Jesus. Assim seja. Amém. Contemplação deste evangelho da memória de Santa Marta. Olha, gente, é uma contemplação que lhe convida à vida. Que contemplação é essa? Muitas formas de fazer contemplação desse evangelho. Precisamente eu quero te convidar. Tire um tempo da sua vida esta semana, visitando um doente em fase terminal. Tire um tempo da sua vida nesta semana, reze pelas almas que estão no purgatório, reze pela alma de um ente querido que faleceu, reze por uma pessoa que precisa, que está passando pelo luto, que está sofrendo luto. Reze. Vamos rezar mas com essa força da ressurreição de Jesus, com essa força da vida. Não é rezar um lamento, é rezar a certeza, é rezar sobre a fé de que Jesus é a ressurreição e a vida. Reze, dedique uma eucaristia, um rosário, faça alguma oração dedicada a um ente querido falecido, um amigo, quem vier no seu coração, no seu pensamento. Ou então, reze pelas famílias que estão passando pela situação de luto ou de acompanhar as pessoas que estão sofrendo por alguma doença, estão em fase terminal. Reze para que a paz e a vida floresça, porque a morte não pode nos prender como ela não prendeu Jesus. E nós queremos acreditar como Santa Marta acreditou. Vou terminar este momento de meditação cantando com vocês, né? Uma música do Padre Zezinho, fazendo recordação do Padre Zezinho. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, para que nas horas dos vazios a gente não possa fugir do amor. Vamos lá, vamos ouvir e partilhar com muita alegria. Vou terminar o programa cantando essa música. Antes eu só queria deixar para você a certeza e o convite para você continuar acompanhando o nosso programa Meditando a Palavra de Deus. Sendo um fiel evangelizador, você vai estar nos incentivando a continuar fazendo um programa digno realmente da gente aprender junto o que a Palavra de Deus tem nos a ensinar. Basta qualquer dúvida ligar aqui na TV Nazaré e o pessoal te instrui, ou então vai na secretaria da nossa paróquia, das nossas duas paróquias, e aí você pode se tornar um fiel evangelizador. Se você já é, ótimo, não desista, incentive-nos. Nós precisamos só do seu apoio para continuar falando de Deus. Gostaria também de pedir oração para vocês sobre todos os religiosos. 2015 é o ano da vida consagrada e o Papa está pedindo para a gente: despertai o mundo. Rezem por nós, irmãs teresitas, para que a gente continue despertando em todos vocês, em todos nossos evangelizando, o verdadeiro sentido do amor de Deus. Vamos lá, vamos encerrar nosso programa de hoje cantando a música do Padre Zezinho, pedindo realmente que, pensando em Deus, nós possamos nos engrandecer da presença viva dele no nosso meio. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois se esvaziam, e no vazio
assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Meditando a palavra de Deus fica por aqui. No próximo programa eu quero e convido a tua companhia a meditar a palavra de Deus junto comigo, junto conosco, irmãs Teresitas. Um abraço, um beijo no seu coração e até o próximo programa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podia ser bem melhor se o Natal não fosse um dia, se as mães fossem Maria e se os pais fossem José e se os jovens parecessem com Jesus de Nazaré. Estou pensando em Deus.